Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente vai começar a parte de eletromagnetismo do nosso curso. A aula de hoje vai ser sobre a solução numérica da equação de Laplace. Queria dar uma ideia geral sobre o que a gente vai fazer nessa parte do curso. A gente vai trabalhar bastante com potencial elétrico. Então, a aula de hoje vai ser justamente para a gente resolver essa equação aqui, a equação de Laplace, para um potencial elétrico. Essa aqui é a equação homogênea, ou seja, quando não tem uma distribuição de cargas definida na região onde a gente está trabalhando. A gente poderia também ter a equação não homogênea, em que você tem uma distribuição de cargas finitas aqui dada por O de R. E a gente vai, ao longo das próximas duas aulas, falar também um pouco sobre os campos. A gente vai falar sobre o campo elétrico, por exemplo, dado um potencial, como a gente calcula o campo elétrico, e também vai falar um pouco sobre campos magnéticos, quando a gente tem uma distribuição de correntes, ou uma dada corrente, via lei de Biot-Savart, de modo que a gente vai usar os métodos numéricos, muitos dos quais a gente já discutiu um pouco, a gente vai aprender alguns outros também, a gente vai falar de integração numérica, a gente vai falar de método de relaxação de Jacobi, para resolver problemas relacionados então a, essencialmente, potenciais elétricos de campos magnéticos. Bom, com isso, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai discretizar a equação de Laplace homogênea, sem distribuição de cargas, e obter o potencial elétrico V de x e y em duas dimensões. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de um método de relaxação, chamado método de relaxação de Jacobi, e a gente vai ver que esse método é um pouco diferente do que a gente vem fazendo até agora, que essencialmente a gente estava bastante focado na evolução temporal de um sistema, na dinâmica do sistema, usando, por exemplo, o Runge-Kutta. Aqui a gente vai ter um problema estático, que a gente tem que resolver as coisas no espaço. Então a tarefa vai ser justamente obter o potencial elétrico, dadas as seguintes condições de contorno, que são duas placas paralelas, mantidas a determinados valores de potencial, menos 1 volt mais 1 volt. A gente vai falar um pouquinho então mais sobre isso, como que a gente vai resolver essa equação de Laplace. Então vamos a ela. A equação de Laplace é essa daqui. Em duas dimensões, ela tem essa cara. Você tem um potencial que depende de x e y. E a derivada segunda, ou seja, o Laplaciano, em relação à derivada parcial segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, em todos os pontos do espaço, quando você soma as duas, elas dão zero. Além disso, você tem determinadas condições de contorno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para determinados pontos dentro do meu domínio, da minha resolução, xp e yp, você tem esse potencial fixo em um determinado valor Vp. Essas são as condições que devem ser incorporadas aqui na solução dessa equação diferencial. Então, do mesmo jeito que a gente tinha condições de contorno lá no problema da corda, de ondas, em que você tinha o valor do deslocamento fixo em determinados pontos, por exemplo, nos extremos da corda. Aqui é algo parecido. Então, dadas as condições de contorno e dada a equação de Laplace, a gente pode tentar resolver isso aqui numericamente. E o primeiro passo para a resolução numérica é a gente fazer a aproximação que a gente sempre faz, que é aproximar as derivadas de uma forma que a gente discretize o espaço. Então, a aproximação numérica para a segunda derivada, o que a gente já viu em aulas anteriores, a gente tem, por exemplo, a derivada segunda
parcial em relação a x, como sendo o potencial num ponto em x mais ΔX, menos 2 vezes o potencial no ponto XY, mais o potencial no ponto x menos ΔX, né, mantendo aqui y constante. Claro, porque a derivada é parcial em relação a x. Dividido pelo passo ao quadrado. Da onde é que vem esse menos? Da onde é que vem esse fator 2? E por que que aqui é mais? A gente já viu isso em aulas anteriores, quando a gente discretizou a segunda derivada. A gente vê que se a gente faz a primeira derivada para frente, x mais x menos v de x, e a outra derivada, né, menos a derivada para trás, ou seja, x, v de x menos v de x menos x, combinando as duas, a gente obtém então a segunda derivada com essa forma. Fazendo a mesma coisa agora para a derivada parcial segunda em y, a gente tem uma expressão bem parecida. A única diferença aqui é que a gente vai variar a coordenada y e manter a coordenada x constante. Dividindo, é claro, pelo passo em y. Então, o que me diz a equação de Laplace? A equação de Laplace vai me dizer que a soma disso com isso tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que, de alguma forma, impor que a soma dessas duas aqui seja igual a zero, e aí eu vou ter um potencial que, em princípio, obedece à equação de Laplace. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer com isso. Se a gente reescrever a nossa aproximação passando o ΔX² aqui para o lado esquerdo e o ΔY² também para o lado esquerdo das definições, né, a gente tem algo que aqui é só depende do lado direito, só vai depender dos valores do próprio potencial em determinadas coordenadas, x mais ΔX, x menos ΔX, mantendo o y constante, e aqui também em y, né, mais ΔY, y menos ΔY. Então, os lados direitos dessas duas equações só dependem de valores do potencial que eu ainda tenho que determinar. Agora, se eu fizer a seguinte simplificação, que ΔX é igual a ΔY, e eu faço isso aqui só para simplificar, dá para fazer o caso em que ΔX é diferente de ΔY, só complica um pouquinho a expressão, mas se esses dois aqui forem iguais, uns iguais aos outros, se eu somar essas duas equações, eu obtenho o seguinte. Do lado esquerdo, eu tenho o passo que é ao quadrado, né, seja ΔX ou ΔY, ambos são iguais por hipótese. Aqui eu tenho justamente a parte da equação que vai ser igual a zero. Logo, isso vezes isso tem que ser igual a zero. Se eu, então, igualar aqui o lado esquerdo igual a zero, a soma dessa parte com essa daqui vai ter que ser igual a zero também. Se eu isolar v de xy, então aqui eu vou ter quando eu somar isso aqui, note que eu vou ter menos 4 v de xy aqui do lado direito. Do lado esquerdo eu vou ter zero. Então eu posso passar esse menos 4 para o lado esquerdo e passar esse 4 dividindo aqui. Então o que eu vou obter do lado direito? Eu vou ter v de x mais ΔX, mais v de x menos ΔX, mais v dado x, y mais ΔY, mais v dado x, y menos ΔY. Então, essa é a condição que o meu potencial tem que obedecer para que ele seja a solução da equação de Laplace. Certo? Vamos só apagar aqui as coisas. Muito bom. Então, como é que a gente resolve isso aqui numericamente? Agora a gente tem essa solução aqui, num certo sentido, que me diz que o meu potencial no ponto XY tem que ser como se fosse uma média, note, do potencial no ponto x mais ΔX, y,
com o ponto x menos delta x, y, com o ponto x em y mais delta y, e no ponto em x, y menos delta y. Então vamos pensar assim, esse aqui é o meu ponto V de x, y. Para que a equação de Laplace seja satisfeita, e aí, dados os passos iguais, isso aqui vai ter que ser a média desse ponto, com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, dividido por 4. Isso é o que tem que ser, isso em todos os pontos. Todos os pontos vão ter que ser iguais à média dos seus 4 vizinhos. E aí se a gente encontrar uma função em que isso seja verdade, a gente tem uma solução numérica da nossa equação de Laplace. Note que aqui a gente já discretizou o espaço, tanto a coordenada x quanto a coordenada y estão escritas dessa forma, como se fossem, então, variáveis discretas. De modo que o meu potencial, que é uma função de duas variáveis, agora ele é descrito essencialmente por uma matriz, né? E a questão é, qual que é a equação que os elementos dessa matriz vão satisfazer? É justamente essa equação aqui, na sua forma discretizada, em que a gente tem V de xy, agora escrito como V de ij. E cada elemento V e J dessa matriz tem que ser tal que ele seja a média dos seus 4 vizinhos. Vi mais 1, ou seja, eu avanço aqui a linha, se quiser. Vi i menos 1, J mais 1, J menos 1. Note uma coisa aqui que já vou deixar um pouco mais claro para não ter muita confusão depois, que se eu pensar nisso aqui como uma matriz e eu pensar no meu grid em que eu tenho a coordenada y na vertical e a coordenada x na horizontal, na verdade, visualizando dessa forma, o que eu estou olhando aqui é o transposto da matriz, né? Porque se eu avanço na vertical, eu estou mudando o índice J, que seria o índice de coluna. Então, eu estou olhando, na verdade, a matriz transposta. Então, qualquer visualização que eu vá fazer no espaço real, eu tenho que sempre pensar que tenho que plotar a matriz transposta, V e J, e não a matriz real, porque aí eu vou estar trocando X com Y, ou linhas com colunas. Então, é só para mostrar isso aqui, que quando, por exemplo, eu vario a linha I, vou para I mais 1 e I menos 1, eu estou variando aqui na horizontal, logo a representação no espaço real do meu potencial, ele vai ser dado pela transposta dessa matriz. A gente vai chegar a isso um pouco mais para frente. Então a questão é, como que eu vou resolver essa equação aqui dessa forma? Por quê? Porque aqui eu tenho, não consigo começar de lugar nenhum, né? Não sei. Não é como o caso anterior em que a gente tinha uma evolução temporal, que você escrevia a função em t mais ΔT em termos de quantidades que você conhecia calculadas no tempo anterior. Aqui eu meio que tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, porque mesmo que eu comece, por exemplo, aqui de um certo ponto, eu tenho que... não está claro para mim como é que eu posso fazer o cálculo de todos os outros pontos dado isso daqui. Mesmo iterando a partir da borda, eu começo a ter problemas, porque eu vou precisar, né, se eu isolar, por exemplo, VI mais 1, em termos de VI, eu vou ter que, de algum jeito, ter que saber o valor de IJ mais 1. Então, a gente não consegue fazer isso aqui iterando. Por quê? Porque cada ponto depende de todos os seus 4 vizinhos, né? Então, como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver isso de diversas formas, mas o que a gente vai trabalhar hoje é o chamado método de relaxação de Jacobi. Aqui, o que a gente vai ter é que a gente vai começar com um chute inicial para essa nossa função, ou seja,
A nossa matriz inteira vai começar com um certo chute inicial. E, dado todos esses elementos aqui, a gente vai calcular uma nova aproximação, V2, né, dado esse aqui que é um V1, dessa forma. Para todo I e J, todos os pontos no espaço, a gente vai impor que V2 vai ser a média dos pontos do potencial 1 da primeira aproximação, né, sendo que eu vou calcular então V2 nesse ponto vai ser a média desses outros pontos aqui. E aí eu vou fazer isso para todos os pontos, e aí eu tenho já então uma aproximação melhor que eu posso usar para calcular um V3, usando agora, né, então colocando aqui, ao invés de 2, vou para o próximo passo, uso 3 aqui e 2 em todos esses outros pontos aqui. Em princípio, essa vai ser uma aproximação melhor para o meu potencial do que a aproximação anterior, e a gente segue isso fazendo vários passos, né? A gente espera, então, que para cada passo que eu der, ou seja, se eu calcular o Vn mais 1 dessa forma aqui, né, a média do meu potencial Vn para todos os pontos do meu grid, eu vá tendo, de algum jeito, uma certa convergência. Ou seja, se eu somar em todos os pontos o potencial da interação n mais 1 subtrair pelo potencial da interação n, eu espero que isso aqui vá ficando menor e menor até que eu chegue numa certa situação em que isso é menor do que um certo epsilon que eu coloco como o meu critério de convergência. Tá? Quanto que vai ser isso? Vai depender então do meu problema. É algo que a gente vai impor. Uma coisa importante é que a cada vez que eu fizer isso aqui, eu tenho que impor as condições de contorno, ou seja, os valores do potencial naqueles pontos em que ele deve obedecer às condições de contorno devem ser fixos. Né? Lembrando então das nossas condições de contorno, a gente tem isso aqui. Para dados pontos, determinados pontos, esse potencial é sempre o mesmo e é constante. Né? Então, uma vez que a gente faz isso, a gente obtém, então, a nossa convergência e, em princípio, a gente tem uma boa aproximação para o nosso potencial. Então, como é que a gente faz isso na prática? Essa vai ser a nossa tarefa. Vamos começar, então, com o seguinte sistema, vamos dizer assim. Vamos pensar que a gente tem um potencial que não tem cargas, ou seja, a gente tem um potencial elétrico numa situação de equação de Laplace homogênea em duas dimensões. A gente tem duas placas. A gente tem a placa da esquerda, né? Quer dizer, não é uma placa, é um fio, na verdade, porque aqui tem uma dimensão. Né? Então, o sistema todo tem duas dimensões. A gente tem uma placa da esquerda, que está mantida a um potencial menos 1. Então, essa é a condição de contorno. Uma das condições de contorno é que para x igual a zero e qualquer y variando entre 0 e L, esse potencial está fixo em menos 1. Do outro lado, o fio, ou né, se quiser pensar que tem uma coordenada, uma direção z aqui saindo do plano do slide, essa placa estaria fixa num potencial que é mais 1. Então, para x igual a L, qualquer y, eu tenho o potencial fixo em mais 1, então essa aqui é a outra condição de contorno. E a gente pode pensar que essas bordas, elas interpolam linearmente entre esses dois valores. Então, se eu estou nesse ponto aqui, ele vale menos 1. Se eu estiver nesse ponto aqui, ele vale mais 1. Então, aqui é menos 1 e aqui é mais 1. E aí eu posso impor uma condição de contorno que quando eu estou aqui em y igual a L ou em y igual a 0, o potencial varia de menos 1 até mais 1, linearmente obedecendo, então, essa forma aqui. Então, nesse ponto aqui, para um dado ponto, uma coordenada x,
o valor do potencial vai ser 2x sobre L menos 1. E aí eu sei que isso aqui vai variar linearmente nessa placa e nessa placa. Bom, o que a gente espera que aconteça com o potencial aqui dentro? Esse é o que a gente vai resolver com o método de relaxação de Jacobi. Então aqui as condições de contorno são essas, né, dadas o que acontece nas bordas, e a gente quer saber o que acontece aqui, então, no meio do potencial. Essa é a tarefa. Então a tarefa é, a gente vai usar como condição inicial o passo, o chute inicial, não é? Na verdade isso aqui não é condição inicial, isso aqui é um chute. Um chute inicial, em que o potencial aqui no meio é zero. Então aqui é zero, esse aqui é o nosso chute inicial, né? Isso aqui vai ser bom? Claro que não, porque claramente aqui a gente vai ter uma queda forte, a gente não espera que isso aconteça. Mas a gente vai colocar isso aqui como o nosso chute inicial, exceto, obviamente, nas bordas, onde valem as condições de contorno. Vai usar esse passo aqui, que é 0,05L, né? Ou menor, se você quiser. E a gente vai obter a convergência quando aquela nosso critério de convergência for tal que a soma, isso aqui é a soma de todos os pontos, certo? Do módulo de Vn mais 1 menos Vn, para todos os pontos somados ao todo de menor do que 10 a menos 3. E a gente pode colocar também um critério que, se eu chegar a 500 iterações, eu também paro, mesmo que esse critério não se... então aqui, na verdade, é um ou Nmax igual a 500. Tá? Por último, a gente vai ver como ficar o nosso potencial fazendo um plot usando o comando contour ou plot 3. Tá? A gente vai falar um pouco das dicas à frente. Então, eu queria que vocês pensassem as seguintes questões quando vocês terminarem, fizerem o script e obtiverem os seus resultados. O potencial final, ou seja, lá o meu N, sei lá, 500, sei lá, quando eu plotar isso aqui no espaço, lembrando daquela ideia de que a gente vai ter que plotar isso aqui for uma matriz, a gente tem que plotar a transposta dela. Mas uma vez que eu faço um plot desse potencial, a gente espera que ele tenha alguma simetria espacial. Em outras palavras, o nosso problema aqui, ele tem alguma simetria? Tem algum eixo de simetria, por exemplo, que a gente espera que o potencial final obedeça? A gente consegue pensar em algum chute inicial que não seja esse aqui, seja alguma coisa menor, mas que seja compatível com as condições de contorno? E se a gente usar esse chute inicial ao invés desse daqui, que claramente não é compatível, né? A gente teria uma convergência mais rápida. Então, esse é o tipo de coisa que eu queria que vocês pensassem quando estivessem fazendo o script e que respondam aí como comentários no próprio script. Vou falar agora de algumas dicas. A primeira delas é escolher as unidades adequadas. Por exemplo, recomendo que vocês escolham L aqui igual a 1. Né? E você vai iniciar o seu processo de convergência, claro, no ponto IJ22. Por quê? Porque o ponto IJ11, que é o x igual a 0, y igual a 0, ele já está dado pelas condições de contorno. Né? Esse aqui é o primeiro ponto, que é do meio ali do nosso grid. Então, se a gente voltar aqui na nossa discritização, aqui, opa, mais um, a gente tem que xi e yi, dados por i menos 1, delta x, j menos 1, delta y. Lembrando que aqui delta x e delta y são iguais. I igual a 1 corresponde a x igual a 0. J igual a 1 corresponde a y igual a 0. Então a gente estaria aqui no nosso ponto, nesse primeiro ponto aqui. Deixa eu até escrever aqui. Seria aqui esse o ponto y
igual a zero, x igual a zero, no ponto 1, 1 da minha matriz. Então, claramente, o ponto x igual a delta x, então aqui eu estou avançando em x, então esse aqui é o ponto 2, 1. Esse aqui é o ponto 1, 2, né? Que eu estou, quando eu subo em y, eu estou aumentando o número de colunas. Então, esse aqui é o ponto 2, 2. Tem um 2 meio ruim aqui, mas vocês entendem. Então, claramente você vai começar daqui, porque todos esses pontos aqui, eles estão dados pelas condições de contorno. Todos esses pontos aqui da primeira linha, todas as colunas são valores menos 1, e aqui, esses pontos aqui, 2, 3, 4, 5, 6, primeira coluna, né? Porque todos eles, aqui é o ponto, por exemplo, 6, 1. Eu contei certo. 1, 2, 3, 4, 5, digo 5. 5. Então a gente começa aqui do ponto 2, 2 e assim vai fazendo a nossa, né, todos esses pontos aqui estão sendo, tem que ser calculados a partir da condição inicial. Então, para representar as únicas matrizes que você vai precisar, vão ser a matriz em N e a matriz em N mais 1. Você não precisa guardar todas as matrizes, ou seja, não precisa ter um array grande de matrizes, só precisa guardar essas duas, que é bom para vocês economizarem memória. Vocês só precisam de uma, que você vai chamar que você está calculando, V e J, e a da iteração anterior, que você vai guardar como chamando VOLD, ou o nome que você quiser dar aqui. Então você sempre, a cada passo, vai atualizar, né? Você, uma vez que calculou todos os pontos aqui, todas as entradas dessa matriz aqui, vai ser guarda em VOLD, e daí depois você calcula, né, V e J usando o nosso processo de relaxação de Jacobi aqui, né? Sempre tem dado a matriz matriz Vn, que seria a nossa VOLD, você calcula a V e J nova dessa forma. Outra dica é que, uma vez que você calculou o potencial, chegou ao critério de convergência, você pode fazer um gráfico, tipo contorno desse potencial, usando o comando contour. Aqui você tem os vetores de discretização em x e discretização em y. Aqui a transposta do potencial. E aqui esse 50 é um parâmetro que vocês podem olhar na documentação do contour. Essencialmente vai te produzir um plot com 50 cores. Então o debug. Como é que a gente começa? Então vamos pensar para n igual a 1, condição inicial. Condição inicial você tem as condições de contorno e 0 no meio da matriz. Ou seja, se eu plotar V e J, primeiras 4 linhas, 4 colunas, o que eu vou ter? A primeira linha, né, significa que I igual a 1 e eu vario J. Significa que aqui eu estou subindo Y. Lembrando, né, que aqui, se eu mantenho a linha, né, esse aqui vai ser, por exemplo, esse ponto aqui, vai ser o meu ponto x igual a 0, y igual a 3 delta x. Então vai ser 4, 4 menos 1, 3. Esse aqui vai ser o meu V14. Então o meu V14 tem que ser menos 1, pelas condições de contorno que está aqui. O que vai acontecer V14 tem que ser menos 1, sempre, condição de contorno. Então, na primeira iteração, tudo isso aqui vai estar zerado, né? Toda essa parte aqui da matriz vai estar zerada. E aí, na segunda iteração, ao final eu passo a primeira, é isso que eu vou ter, esses primeiros, a minha primeira matriz, né, V2,
que vai acontecer aqui? Eu vou ter esses números aqui diferentes. Esse aqui, né? Esses aqui vão ser sempre os mesmos. Esse aqui, então, eu estou aumentando a linha, significa que eu estou correndo em X para baixo dessa direção. Então, X corre assim e Y corre assim. Então, aqui eu estou aumentando X, estou indo de -1 até 1 lá na última linha, né? Então, em n igual a 2, eu vou atualizar esses caras aqui. Note que esse aqui permanece em 0, porque na primeira interação os 4 vizinhos dele eram 0, a média vai ser 0. Já na segunda interação, isso aqui já vai mudar. Então, à medida que eu vou aumentando o n, né? Então, n igual a 2 aqui, n igual a 3 aqui, n igual a 4 aqui, n igual a 4, n igual a 5 aqui, esses números aqui vão atualizando, e a ideia é que eles convirjam para uma certa configuração em que essa soma de todos os n mais 1 e j menos o v anterior e j em módulo somados de 10 é menor que 10 a menos 3. Né? Então, quanto é que está valendo essa soma aqui nos primeiros? Bom, o primeiro número é bastante grande, está 14. Né? Então, aqui a gente tem 14. Depois ele passa para 10, depois para 8. Então, a gente espera que ele converja em algum momento esse número, que ainda está perto de 7, passe para ser menor que 10 a menos 3. E, eventualmente, isso vai acontecer para esse caso do potencial. Então, o que a gente espera? Algumas dicas sobre o comando contour. Você pode também usar o plot3 se você quiser. Esse aqui é um exemplo de script. Eu defino um array em Y, um outro array em X, começando de -1 até 1, e defino uma função que vai ser essencialmente pegar os valores de x elevado ao quadrado, somar os valores de y ao quadrado. Ou seja, no fundo é a distância ao quadrado a partir da origem, se você quiser. E aí isso aqui então vai ser uma função de x e y, e eu posso usar o comando contour para plotar esse r ao quadrado. Notando aqui que eu estou plotando r transposto, justamente por conta daquela representação da matriz que eu tinha discutido antes. Então, se eu executar isso daqui, vamos colocar aqui, executar, eu obtenho esses dois gráficos. Esse aqui é o plot de contour plot. Então, cada linha dessa corresponde a uma curva de nível de r quadrado constante, né? À medida que r vai aumentando, vai ficando mais amarelo aqui, -1 e 1. E essa outra aqui, vou falar um pouquinho também, que é o meu plot 3D. E aqui, note que no contour eu coloquei uma color bar aqui. Então, que é essa linha, essa barra aqui, que tem um código de cores. E o plot 3D, que eu faço dessa forma, plot 3, x array, y array, r square transposto, vai me dar esse gráfico aqui. Ele pode ser interessante se eu quiser, por exemplo, olhar o gráfico, fazer algumas mudanças, coisas do gênero. Certo? Então é isso. Só queria reforçar aqui também essa necessidade de você colocar o operador de transposição, né, para que você tenha o plot x, y correspondente aí, né, com as coordenadas corretas. E bom script a todos. Na próxima aula a gente vai falar sobre como calcular o campo elétrico a partir
do cálculo do potencial que a gente fez nessa aula. Até a próxima. Um abraço a todos.